Você se atreveria a abrir os olhos em um inferno onde a própria escuridão te sussurra segredos? Em Manhunt 2, preso em Dixmoor Asylum, sem memória e à beira da loucura, cada passo é uma batalha pela sanidade em um labirinto de terror psicológico. Prepare-se para uma imersão brutal, onde a realidade se fragmenta e a sobrevivência é um milagre. Esta não é apenas uma história, é uma descida ao abismo que irá te consumir, detalhada como se a tivesse vivido. Gostou? Deixe seu like e inscreva-se para não perder essa aventura épica. A escuridão era o meu primeiro contato com o mundo. Não uma escuridão gentil, mas uma que sufocava, úmida e fria, com cheiro acre de mofo e desinfetante vencido. Meus olhos se abriram para a penumbra de uma cela imunda. Barras de metal, um colchão rasgado no chão e paredes sujas de manchas indistintas eram tudo o que via. Não me lembrava do meu nome, de onde vinha ou como cheguei ali. A única coisa nítida era o pânico gélido que me apertava o peito. Eu era Léo, ou pelo menos era o que um sussurro distante na minha mente parecia sugerir. O ambiente era opressivo. Dixmoor Asylum, uma ruína esquecida por Deus, mas assustadoramente funcional em sua decadência. O ar estava pesado com gemidos distantes, arranhões e a ocasional gargalhada histérica que me fazia arrepiar. A arquitetura era um labirinto de corredores estreitos, quartos acolchoados com portas de aço e áreas de tratamento que pareciam mais câmaras de tortura. O luar que filtrava pelas janelas quebradas projetava sombras dançantes que se contorciam em figuras ameaçadoras. A cada passo, o chão rangia e as paredes pareciam respirar, sussurrando segredos que eu não queria desvendar. Dixmoor não era apenas um hospital, era um túmulo para a sanidade. E eu era o próximo a ser enterrado. Personagens principais e arquétipos. 1. Léo, protagonista, o amnésio caçado. Eu, o jogador, sou o Léo. Começo como um quadro em branco, uma vítima da circunstância. Meu arquétipo é o do amnésio caçado, um homem sem passado, cujo presente é uma fuga desesperada. Ele é frágil no início, impulsionado pelo instinto de sobrevivência. Com o tempo, ele é forçado a confrontar a violência e a brutalidade, e sua humanidade é testada. Ele busca a verdade, mas o que ele encontra pode ser mais monstruoso do que o esquecimento. Seu medo inicial se transforma em uma necessidade urgente de entender quem ele é e o que ele fez. Pickman é a voz na minha cabeça, uma entidade astuta e sádica que se manifesta como uma parte de mim, um guia distorcido. Seu arquétipo é o mentor corrompido ou o demônio interior. Inicialmente, parece que ele está me ajudando a sobreviver, instruindo-me sobre como usar o ambiente a meu favor e como eliminar ameaças. Mas seus métodos são brutais e seus conselhos visam liberar um lado sombrio de Léo, empurrando-o para a violência extrema. Pickman não é apenas uma voz, ele é a personificação do condicionamento psicológico, o resultado de experimentos que visavam criar um assassino perfeito. Ele tem uma agenda própria, reacender o projeto e fazer de Léo o que ele deveria ser. Ele é meu pior inimigo e, paradoxalmente, minha única chance de sobreviver. O Dr. Miller é o antagonista externo, o cientista louco. O Dr. Miller é a mente por trás dos horrores de Dixmoor. Seu arquétipo é o Deus brincando, um cientista brilhante, mas moralmente falido, que vê a humanidade como matéria-prima para seus experimentos grotescos. Ele é o arquiteto do condicionamento de Léo e de outros. Ele raramente é visto diretamente no início, mas sua presença é sentida através dos documentos, gravações e os pacientes aterrorizantes que habitam o asilo. Ele representa a ameaça institucional, a mente fria e calculista que controla o caos. O ar estava denso com um presságio. Então, um grito agudo seguido por um estrondo metálico ecoou pelos corredores. A prisão estava se desfazendo. Minha porta, antes de aço inabalável, abriu-se com um rangido agonizante. Uma chance. Meu coração batia como um tambor de guerra. Saí da cela e o caos era palpável. Pacientes desorientados corriam em pânico. Outros atacavam os guardas com uma fúria animal. Um guarda caído, desarmado, era esmagado por um grupo de figuras distorcidas. Eu sabia que precisava fugir.
Os primeiros momentos foram de pura adrenalina, rastejando por baixo de um carrinho de lixo para evitar um guarda patrulhando. Meu corpo tremia, mas uma voz em minha cabeça, calma e fria, começou a sussurrar. Eles vão te pegar, Léo. Você precisa ser mais rápido, mais esperto. Essa era Pickman. Eu encontrei meu primeiro arma, um pedaço de vidro quebrado. Minhas mãos suavam. Pickman riu. Isso é o que você é agora, Léo. Um predador. Sinta o cheiro do medo. Minha primeira vítima foi um dos pacientes que bloqueava meu caminho, murmurando insanidades. Ele era lento, desorientado. Pickman me guiou. Pelas costas, Léo. Rápido e limpo. Ninguém vai te ver. O ato foi brutal. Um choque visceral. O sangue quente em minhas mãos. Não havia glória, apenas a necessidade. Eu comecei a entender o que significava sobreviver aqui. Eu me esgueirei por uma enfermaria abandonada, onde corpos em macas estavam cobertos por lençóis, mas um deles se mexeu. Era um paciente, a pele pálida, os olhos injetados. Ele se arrastou na minha direção, resmungando sobre o projeto. Fui forçado a usar o pedaço de vidro novamente. Pickman aprovou. Suas palavras eram um eco sombrio de aprovação em minha mente. Minha respiração estava ofegante, mas eu estava vivo. Avancei, as luzes piscando, o som de gotejamentos e o uivo do vento entrando pelas janelas quebradas. As sombras se tornaram meus aliados. Encontrei alguns documentos manchados de sangue, registros de pacientes, experimentos com drogas psicotróficas, referências a um projeto Pickman. Meu nome, Léo, aparecia repetidamente. O medo se transformou em uma pergunta. Quem sou eu? Quem é Pickman? E o que diabos fizeram comigo? A fuga da cela era apenas o começo. Eu estava no coração do asilo, um inferno construído por homens loucos. Os corredores se tornaram mais escuros, os inimigos mais perturbadores. Encontrei os Hunters, antigos guardas ou pacientes mutantes, armados com facas e machados improvisados, que caçavam com uma ferocidade assustadora. Eles eram rápidos, suas vozes guturais. Pickman me impressionava. Você precisa ser como eles, Léo. Ou melhor, eles te caçam, você os caça. Não há outra maneira. Eu me vi forçado a executar as mortes cada vez mais brutais que Pickman sugeria. Uma vez, eu usei um arame farpado para estrangular um Hunter que estava distraído. A sensação de poder misturada com náusea era um coquetel tóxico. Minhas mãos, antes trêmulas, agora agiam com uma eficiência fria e calculista, impulsionadas pela voz que se tornava cada vez mais dominante. Os ambientes evoluíam. De hospitais decrépitos a laboratórios secretos, onde vi horrores indescritíveis, corpos em tanques, equipamentos cirúrgicos manchados, gravações de gritos e vozes distorcidas. As alucinações começaram. As paredes pareciam sangrar, as sombras se contorciam em monstros e eu via flashes de memórias que não eram minhas, ou talvez fossem. Um homem em um jaleco branco, um espelho quebrado com o meu próprio rosto distorcido, uma injeção escura. A linha entre realidade e delírio se tornava tênue. Pickman usava isso. Eles estão brincando com sua cabeça, Léo. Não deixe. Mostre a eles quem você é. Encontrei mais pistas sobre o projeto Pickman. Era um programa secreto que buscava criar assassinos indetectáveis através de lavagem cerebral e condicionamento psicológico. Eu, Léo, não era apenas um paciente. Eu era um dos sujeitos do experimento, talvez o mais bem-sucedido. Minha amnésia era o resultado de uma falha ou um reset. Pickman, a voz em minha cabeça, era o próprio condicionamento, uma persona implantada para ativar meu instinto assassino. Ele não era meu amigo, ele era a coleira, a programação. Eu me vi em um combate desesperado dentro de um matadouro abandonado, onde os Wardens, guardas fortemente armados, me encurralaram. Eles se moviam em patrulhas coordenadas. Era o inferno de concreto e metal, com ganchos enferrujados pendendo do teto. Usei o ambiente a meu favor, derrubando caixas, causando distrações. Pickman estava eufórico. Sim, isso é poder, Léo. Libere-o. Eu tive que tomar decisões moralmente duvidosas. Sacrificar um paciente inocente como distração para escapar de um Warden ou arriscar minha própria vida. A sobrevivência me levou a atos que eu nunca imaginaria.
A cada morte, eu sentia um pedaço da minha antiga identidade se esvair, substituído pela ferocidade implacável que Pickman tanto apreciava. Eu não estava apenas fugindo, eu estava me transformando. O asilo não era apenas minha prisão, era meu crisol, forjando algo terrível no meu interior. A verdade se revelou em um bunker subterrâneo, o coração pulsante do projeto Pickman. A voz de Pickman ecoava com triunfo. Chegamos em casa, Léo. Finalmente! Este era o fim da linha, um complexo científico camuflado sobre a fachada do asilo. O ar aqui era ainda mais denso, saturado com o cheiro de ozônio e produtos químicos. No centro da sala de controle, em frente a monitores piscando e gráficos perturbadores de ondas cerebrais, estava o Dr. Miller. Ele era o mestre de marionetes, a mente por trás do inferno. Seus olhos me esquadrinhavam com uma curiosidade fria. Ah, Léo, que prazer vê-lo funcionando. Você é meu maior sucesso, sabe? Mas não devia ter acordado. Ele revelou tudo. Eu era um agente de campo, um soldado de elite que sofreu uma falha catastrófica durante uma missão. Em vez de me descartar, ele me viu como uma tela em branco para sua obra-prima, a programação Pickman, um assassino que poderia ser ligado e desligado. A voz em minha cabeça era ele, o Dr. Miller, codificado em minha mente, guiando-me de volta ao meu propósito. Mas Pickman, a personalidade implantada, não era apenas um programa. Ele havia desenvolvido sua própria consciência, uma versão pervertida da minha. Ele é um tolo, Léo, gritou em minha mente. Ele acha que pode nos controlar. Nós somos mais fortes. A confrontação final foi um turbilhão de emoções. Dr. Miller tentou ativar um override em minha mente, paralisando-me. Mas Pickman resistiu com uma força feroz, lutando contra a programação original. Eu estava no meio de uma batalha campal, física e mental. Miller, percebendo que não podia me controlar, libertou seus últimos guardiões, criaturas horríveis, deformadas pelos experimentos, que se moviam com uma ferocidade cega. Eu me defendi com o que tinha, usando as últimas forças. Minhas ações eram uma dança macabra, uma mistura de instinto puro e os comandos sombrios de Pickman. O confronto com Miller foi brutal. Eu estava ferido, sangrando, mas havia uma fúria primal em mim. A cada golpe, a imagem do meu rosto no espelho quebrado, os flashes de experimentos, tudo me impulsionava. Finalmente, com um último esforço, eu o derrotei. A sala de controle explodiu em faíscas e fumaça, os monitores se apagaram e o silêncio caiu. Pickman sussurrou em minha mente, agora mais fraco, quase desesperado. Você é livre, Léo. Livre para ser quem você é, quem nós somos. Eu encarei a saída do bunker, o céu noturno distante. Eu havia sobrevivido, mas a que custo? Minha mente era uma ruína, um campo de batalha. As memórias eram fragmentos, distorcidas pela loucura de Dixmoor e pela voz de Pickman. Eu havia matado, torturado, agido como um monstro para escapar. Não havia vitória, apenas continuação. O final não era um triunfo, mas uma melancolia. Eu escapei do asilo, rastejando para a noite, com a chuva lavando o sangue e a sujeira, mas não as memórias ou as vozes. Minha sanidade estava quebrada, talvez irremediavelmente. A última cena me mostra caminhando por uma rua deserta da cidade, as luzes da rua criando longas sombras. Eu paro, encaro meu reflexo distorcido em uma poça d'água. Meu rosto está pálido, meus olhos vazios, mas há um brilho, um vislumbre da brutalidade que Pickman despertou. Eu sou livre, mas estou sozinho. Um fantasma em um mundo que não entendo. Um assassino sem causa. Assombrado pelos ecos do projeto Pickman. A voz ainda está lá, talvez adormecida, mas nunca totalmente silenciada. Não há heróis aqui, apenas sobreviventes quebrados. E a caçada? A caçada nunca realmente termina. Eu sou o Manhunt 2. Desde o despertar perturbador do Léo naquele hospício maldito, Dixmoor Asylum, sentimos cada arrepio, cada batida do coração acelerada com sussurros, as sombras dançantes e a constante luta para não perder a cabeça enquanto a própria sanidade parecia derreter como neve no inferno. Foi uma jornada visceral, onde cada passo nos corredores sujos e labirínticos era uma batalha contra um ambiente opressor e, principalmente, contra nós mesmos. A tensão foi palpável, o medo real e a imersão.
A imersão nos engoliu por completo. Mas e aí, meus caros gamers? O que acharam desse momento incrível? Essa experiência arrepiante mexeu com vocês tanto quanto mexeu comigo? Quero saber tudo nos comentários. E se vocês sentiram a adrenalina bombando junto comigo, se curtiram cada segundo desse mergulho na insanidade, então não percam tempo. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal para não perder absolutamente nada das próximas loucuras que vamos viver por aqui. E o mais importante, ative o sino para o próximo episódio dessa saga insana ou das próximas aventuras que estão por vir. Valeu demais pela companhia nessa jornada sombria. Até a próxima e tentem não perder a cabeça.